Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o resgatador. E para isso eu quero convidar você a pousar os olhos em Mateus 20, 28, que diz assim: Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E o meu destaque aqui é em resgate por muitos. Dar a sua vida por resgate de muitos. O resgatador, Cristo. E de uma forma um pouco diferente, eu quero mostrar para vocês como Cristo é o nosso Boaz, é o nosso resgatador. E para isso, eu quero convidar você a entender e a conhecer um pouco da história de Ruth. O livro de Ruth, eu quero ler uma passagem muito conhecida, uma declaração dessa mulher para sua sogra, que está em Ruth 1, versículo 16, que diz assim: Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essa declaração, ela é feita dentro de um contexto, e eu quero explicar rapidamente esse contexto. Noemi, ela é casada com um homem chamado Elimeleque. E esse casal, Noemi e Elimeleque, eles têm dois filhos, chamados Malom e Quilion. Em Judá acontece uma fome muito grande, então esse casal com seus dois filhos vão morar em uma terra chamada Moabe, onde ali moram os moabitas. E quem são esses moabitas? Os moabitas são descendentes do incesto entre Ló e sua filha, onde nasce ali Moabe, que é o pai de todos os moabitas. Então, essa passagem a gente vai ver em Gênesis 19:36, que conta esse fato, né, do incesto entre Ló e suas filhas. Bom, agora a gente já sabe quem são esses moabitas. E os filhos de Noemi e Elimeleque, Malom e Quilion, vão casar com mulheres moabitas. E essas mulheres são chamadas de Orfa e Ruth. Bom, Elimeleque morre, então Noemi fica viúva, com dois filhos, mas posteriormente os seus filhos morrem também. Malom e Quilion morrem. Então a gente tem Noemi viúva e tem as suas noras também viúvas. Então quem é que poderia garantir o sustento dessas mulheres? Noemi fala para suas noras que elas podem voltar para a casa dos seus pais e que elas estão livres para casar e gerar descendentes. Bom, Orfa vai embora. Beijo, Noemi. Tchau, sogra. Tô indo de volta para o meu povo, para os meus pais. Mas Ruth, ela faz essa declaração: aonde você for, eu vou. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth e Noemi retornam então para Judá, e naquele processo, Ruth, como uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa, ela vai trabalhar colhendo espigas nos campos, e por uma direção divina, Ruth vai colher essas espigas exatamente no campo de Boaz. Boaz é um parente próximo de Elimeleque, né, que foi o esposo de Noemi. E, consequentemente, esse homem de parentesco próximo a Noemi pode ser o resgatador, tanto da terra, quanto aquele que pode gerar uma descendência, suscitar uma descendência. Então, Noemi aconselha Ruth a tomar algumas providências, né? De se aproximar de Boaz de uma forma virtuosa, de uma forma digna, e solicitar a esse homem que é rico, que tem muitas terras, que ele seja o resgatador dela. E esse homem, então, aceita fazer o resgate de Ruth, e é o que nós vamos ver já no final dessa história, quando Boaz, na porta da cidade, junto com os anciãos, ele relata que tem interesse em resgatar tanto as terras
quanto suscitar uma descendência em Ruth, né? Que era esposa de Malom. Então, no capítulo 4, versículo 11, diante de todo o povo, quando ele aceita e se propõe a fazer esse resgate, todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher entrar na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Essa passagem parece um pouco confusa, porque a gente acaba não conseguindo entender. Mas de uma forma muito resumida, o que nós lemos aqui é uma declaração que evidencia de forma clara, objetiva, a entrada de Ruth e de Boaz na árvore genealógica de Jesus Cristo, o verdadeiro e único resgatador. Então, Boaz casa-se com Ruth, eles coabitam e concede então um filho, o qual esse filho ele é chamado de Obed. Então, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: e chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi, de onde descende o nosso resgatador, Cristo, o leão da tribo de Judá. É interessante e eu quero destacar que apesar de não haver uma citação direta de Deus na história de Ruth, o Senhor Jesus ele está ali implícito como resgatador de uma estrangeira pecadora. Jesus Cristo, o resgatador da sua alma, o resgatador da minha alma. Pessoas pecadoras que não merecia o direito a entrar na família de Deus. Ruth, essa moabita, essa estrangeira, foi resgatada por Boaz. Boaz, ele é uma figura de Cristo. Ele vai atuar no resgate da terra e no resgate da vida. Jesus, quando ele veio, ele nos resgatou da morte para a vida. Jesus, ele nos tirou da condição de escravos. Jesus, ele resgatou a propriedade que nós perdemos no jardim quando desobedecemos ao Deus vivo. Jesus, ele nos deu um nome quando nos aceitou, quando nos resgatou e tá ali naquele grande momento nos esperando para um casamento. Cristo, ele é o nosso parente mais próximo, ele é o nosso Boaz, ele é aquele parente que tinha condições para nos resgatar e ele decidiu pagar o preço em nosso resgate. E nós glorificamos a Deus por isso. Eu quero ler a oração que eu fiz quando estava meditando sobre essa passagem, sobre o resgatador. E eu escrevi assim: Pai Santo, obrigada por tão grande amor ao oferecer Jesus, o teu santo Filho, como nosso resgatador. Obrigada, Senhor Jesus, por ter aceitado nos resgatar da nossa miséria e da nossa morte. Obrigada por ter nos dado uma família, a Igreja, e uma nova terra, a Jerusalém Santa. Obrigada por nos libertar da morte eterna e nos dar uma vida ao seu lado eternamente. Obrigada, Jesus, o nosso Boaz, da sua amada e fiel serva, a Igreja. Graça e paz. Tchauzinho.